Olá, boa noite. Estamos aqui diretamente de João Pessoa, iniciando mais uma edição do Evangelho Online. Eu sou Neto Batista, hoje conosco aqui Anabelle Azevedo. Boa noite. E a gente está junto para comentar com você hoje o tema O Advento do Espírito de Verdade, fazendo uma reflexão na abertura, falando sobre o 18 de abril, que foi justamente num dia 18 de abril de 1857, que nós tivemos a oportunidade de receber um verdadeiro presente de Deus, que foi a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, constitui tudo que surge a partir, em termos de doutrina espírita, surge com base nos ensinamentos do Livro dos Espíritos. A terceira revelação que vem trazida pelos Espíritos superiores, que para nós constituem, na verdade, os enviados de Deus que vieram nos trazer informações tão importantes sobre a nossa própria evolução espiritual. Nós estamos aqui com vocês no chat da Rede Amigo Espírito e também no chat da TVC, e você também pode nos acompanhar pela Rádio Fraternidade, no canal 3. A gente já pede aqui a técnica para dar uma checada se a Rádio Fraternidade se já está liberado o sinal também, para que o pessoal possa estar conosco também nos acompanhando aí pelo celular, pelo TuneIn, no programa Simplecast, que está na área de trabalho do nosso computador. Então, desejando a vocês muita paz, muita saúde. Já tem gente interagindo aqui conosco no chat, a Mari. Vocês podem clicar aí acessando onde tem o link que eu coloquei agora há pouco, no redeamigoespírita.com.br/page/canal 5. E aí a Deise está informando que o dela não está querendo abrir. É só teclar F5 para fazer a atualização, Deise. Ou então você habilitar pela atualização do Flash, que é o programa que se utiliza. Mas também pode ver pela TVC, que é a mesma transmissão no canal 9, que está passando também ao vivo agora, tá bom? Então, para a gente começar o nosso Evangelho, a gente eleva o pensamento a Deus em prece, agradecendo por mais esse momento de estarmos juntos, cumprindo o nosso compromisso semanal, pedindo a Jesus, o nosso amigo maior, que possa nos abençoar, entrando também nos lares de todos os nossos companheiros internautas que nos acompanham nesse momento, que Jesus possa derramar as suas bênçãos de paz, de amor e de fraternidade, Senhor. Que Tu possas encontrar a cada uma dessas pessoas nesse instante, trazendo as Tuas vibrações, trazendo o Teu amor, trazendo a Tua paz para todos nós, tão necessitados que somos de sentirmos e vivermos melhor o Teu Evangelho. Obrigado, sobretudo, pelo presente que recebemos em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita, que se constitui para todos nós como um verdadeiro presente de conhecimentos, de informação e de conteúdo, que nos serve como um referencial para a caminhada em nossa vida. Sê conosco e segue conosco, Jesus, nos intuindo e nos orientando, para que a gente possa ir além do que a gente veio até aqui e para que a gente possa fazer de fato o verdadeiro trabalho de mudança interior que tanto queremos em nossas vidas. Fica conosco e que a equipe espiritual que acompanha e coordena esses trabalhos também receba o nosso agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos juntos, graças a Deus. Então, pessoal, a gente começa agora mais uma edição aqui do Evangelho Online, trazendo um tema que é importante, o Advento do Espírito de Verdade. E aqui a gente já pede então para que a técnica já solte aí os 2 primeiros slides, para que a gente inicie esse debate aqui com a Anabelle e também com vocês.
Bom, tivemos um probleminha técnico aí, então a gente vai ficar aqui com vocês na câmera. Eu tenho os slides aqui, a gente vai passar aqui o conteúdo, tá bom? E aqui diz o seguinte: venham como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador, liguei em feixes o bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta, que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Então, a gente faz aqui essa primeira pausa, né, para a gente poder entrar nesse debate, né, Anabela? E aí, eu deixo já com você para ver assim, o que é que chamou a atenção, né, desses dois primeiros momentos aí que a gente teve, nesse item 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o que é que chamou a atenção, né, o que é que chamou sua atenção aí nessas duas primeiras passagens? Então, assim, né, quando, no final desse primeiro slide, quando ele fala: vinde a mim todos vós que sofreis, eu lembrei muito da passagem que ele fala do jugo leve, né, que ele começa o capítulo iniciando, o capítulo 6, o Cristo Consolador, que ele começa o capítulo falando sobre o jugo leve, que está no livro de Mateus, da Bíblia. E quando a gente vai olhar, ele diz assim: venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Então, me tocou bastante essa parte, porque quando a gente presta realmente atenção na palavra, eu acho que tudo na nossa vida alivia um pouco, né? Os nossos problemas, nossas provações. E aí, quantas das vezes a gente já não pegou um evangelho, né, foi ler e aí fica: caramba, acho que realmente foi pra mim essa passagem, né? Que aí até acaba ajudando um pouco. E depois, quando ele fala, no segundo slide, quando ele fala ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Então, a gente pode ver que nada tem um fim, né? Assim, falando da nossa vida, ela não tem um fim, ela é contínua. E a gente tá aqui para evoluir, realmente. Eu não posso dizer que eu vou trabalhar aqui enquanto eu estou encarnada, porque é só o que vale a pena. Porque quando eu desencarnar, vai continuar a minha vida no mundo espiritual, no plano, trabalhando, estudando, do mesmo jeito que eu estudo aqui. E foi isso que me chamou a atenção. A gente complementa, né, fazendo algumas reflexões aqui que são interessantes. E lembrando também que vocês podem participar conosco aqui no chat, tá? A Sheila Mossa aqui agradece, a gente também agradece a você, Sheila, pela companhia. Vocês podem participar com a gente aqui, trazendo também as impressões de vocês, as opiniões, né? A gente está ao vivo. Então, ele fala aqui, iniciando, na verdade, ele traz uma reflexão muito importante, né? Relembrando, conforme outrora a minha palavra, e aqui a gente vê essa mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, esse capítulo que é um capítulo curto, mas que tem mensagens assim muito, muito significativas, né? E a gente vê essa condição do Espírito de Verdade como sendo aquele Espírito que se apresenta a Allan Kardec, quando Allan Kardec faz a pergunta, né, como te reconheço, como te chamarei? E ele diz: para ti chamar-me é verdade. Voltando um pouco, naquele momento lá no Novo Testamento, quando Jesus diz que não nos deixaria órfãos, né? E que ele haveria de enviar o Consolador, né, que seria o Espírito de Verdade, que estaria conosco eternamente. Então, esse retorno, na verdade, a gente percebe, a doutrina de Jesus ela foi adulterada a partir do interesse dos homens. E aqui a gente não entra no aspecto religioso,
porque de fato foi o interesse das pessoas que mudou essa configuração da mensagem do Cristo, muito já a partir do século III, quando o cristianismo é adotado como religião oficial do Império Romano, e ele começa então um processo de alterações, porque a partir daquele momento a mensagem cristã ela se associa ao poder, ela se associa à riqueza e de fato segue caminhos que são assim em algumas situações até lamentáveis. Então o próprio Jesus, sabendo das fraquezas nossas humanas, ele já deixa aquela mensagem, né, de consolo para o futuro, porque ele diz que o Espírito de verdade, né, o Consolador prometido, iria restabelecer. E ele iria restabelecer justamente por conta do fato de que ele sabia que essa mensagem seria adulterada, que ela seria manipulada de acordo com os interesses. E a doutrina espírita ela surge trazendo uma proposta de retorno às origens, àquela mensagem, né, fazer de fato, fazer com que essas plantas elas pudessem germinar, né, essas novas sementes que estavam sendo trazidas, que era na verdade a proposta de retorno àquele período anterior em que se viveu durante aqueles 2 primeiros séculos e início do 3º século, numa proposta de igreja primitiva, muito semelhante ao que a gente tem hoje na prática das instituições espíritas, principalmente por conta daquela atividade de socorro às pessoas mais necessitadas. Para você que deseja se aprofundar mais nesse tema, a gente sugere o estudo, a leitura da obra Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, o Médium, que é uma obra maravilhosa e que nos dá um referencial de atuação da igreja primitiva também de uma maneira muito rica. E também a leitura do livro Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia, né, que também nos dá uma noção assim, muito interessante com relação a isso. O Eduardo, aqui ele faz uma interação, né, dizendo que conhece muito pouco da doutrina espírita e busca respostas, né? Tem algumas necessidades, né, e coloca aqui até por uma situação de necessidade especificamente mesmo, né? Você pode, Eduardo, se for o caso aí, a gente pode abrir um bate-papo contigo para a gente conversar um pouco, né, e trabalhar algumas questões aí individuais. Eu vou pedir para que nosso pessoal aqui do apoio possa abrir uma caixa particular com você para ir conversando e poder te ajudar em algum sentido, ok? Então a gente retorna aqui ainda, né, e a gente vê o alerta, né, que a Anabelle falou, quando o Espírito de Verdade ele diz: a morte não existe, né, para que a gente possa vir a ser socorrido de fato. E aí vem um novo olhar, porque aí não é mais a voz dos profetas e dos apóstolos. A gente vê que é muito comum no Antigo Testamento aparecer aquelas situações de comunicação, principalmente dos profetas, né, que tinham essa capacidade de entrar em contato com o plano espiritual. Os profetas que, na verdade, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, são os médiuns, né, são as pessoas que estão aqui tendo essa possibilidade do intercâmbio. E aí é justamente esse canal que se abre, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico, para que possa, o mundo espiritual e o mundo físico, para que possa acontecer de fato esse intercâmbio e aí a gente poder começar a ter essa revelação que surge, na verdade, e a doutrina espírita ela surge em 1857, trazendo essas informações e esses conhecimentos todos, né, que são assim muito ricos, inclusive a partir de jovens, né, como a gente tem conhecimento de algumas jovens que ajudaram Allan Kardec na organização da codificação da doutrina espírita. E o alerta final, né, que o Espírito de Verdade deixa aqui nesse trecho a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. O cedro é uma das madeiras mais nobres, né, que nós temos aqui no mundo, e o cultivo das virtudes, na verdade, é algo que é muito interessante, porque a prova que a gente escolhe é que vai permitir que a gente possa cultivar essas virtudes, né? E é essa prova que a gente vive, na verdade, que nos mostra de fato como é que nós nos encontramos diante da vida. As provas elas acontecem em nossa existência para nos testar, para que a gente de fato possa vir a
ter aquele momento de validação dos nossos conceitos. É lógico que nem sempre a gente consegue, é lógico que nem sempre a gente está preparado para todas as situações da vida, mas é muito importante que a gente continue buscando. É como o aluno, né, que nunca desiste de alcançar os seus objetivos, por mais difícil que seja, por mais difícil que possa parecer, mas ele vai estar ali sempre disposto a trabalhar, né, a buscar de fato essa possibilidade de crescimento que ele tanto deseja na sua vida. Eu vou passar então já agora para os nossos 2 próximos slides, né? E aí a gente vê o alerta do Espírito de Verdade quando ele continua nessa mensagem no item 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando ele diz: homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar a vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturem o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além túmulo que acreditáveis vazios, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E aí, vou abrir de novo aqui com a Anabelle, né, para que ela possa trazer a sua colaboração. Aí, 2 alertas que são muito importantes, né? E o que eu acho interessante é porque no final das mensagens a gente vê, né, que elas foram trazidas pelo Espírito de Verdade em Paris no ano de 1860. Faz muito tempo, né? E a gente vê que quando a gente lê, é uma coisa que se encaixa perfeitamente aos dias de hoje. E quando ele diz: não misturei o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Então acho que a gente tem que saber separar, né, as coisas que... Eu lembrei muito da questão do autoconhecimento, né? A gente saber separar as nossas coisas boas das nossas coisas ruins, o que a gente precisa refletir para poder evoluir, porque evoluir não é uma coisa muito fácil, né, de se fazer. E também lembrei um pouco da passagem da porta estreita e da porta mais larga, né? Que é muito mais fácil optar pelo caminho do mal, digamos assim, por um caminho mais fácil, mas que nem sempre é o correto. Enquanto fazer a coisa certa, que é muito mais difícil, que até pelo nosso mundo, né? Um mundo de provas e expiações, que já o próprio nome já diz, né? A gente tá aqui para ser testado e para um dia evoluir e atingir a evolução de um espírito muito bom, para que possamos estar sempre ajudando os nossos irmãos mais necessitados. E os 2 mandamentos, né, que a gente fala dos espíritas, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, amar só não é o suficiente, né? O estudo também tem que estar sempre presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Passa a palavra agora para o senhor. Na verdade, assim, dentro disso que você falou, né? A gente precisa, de fato, trabalhar uma condição de compreensão. Nós temos aqui nesse momento a Rosângela Rocha, né, e também o Eduardo e a Mari, que estão conversando, falando sobre essa questão da doutrina espírita, né? E eles falam aqui, né, no momento, assim, pessoas que estão chegando agora em relação à doutrina espírita. Então isso é importante até para a gente poder conversar um pouco, né, e interagir um pouco com eles também, falando sobre essa situação que a gente vai destacar, né? Acho que o ponto central dessa mensagem são essas 2 orientações que a gente tem amparando a nossa caminhada em cima de 2 pontos fundamentais: o amor e a necessidade de instrução. Por que o amor? Porque nós ainda nos encontramos distantes do objetivo que a gente sabe. Quando Jesus nos propõe o amor a Deus e o amor ao próximo, a gente começar a refletir, né? O amor a Deus, ele vai se manifestar de que forma na nossa vida? E aí a gente vê que o amor ao próximo é um caminho que a gente tem para poder amar a Deus.
E é esse amor, na verdade, que a gente vai poder começar a exercitar. É difícil, a gente sabe, porque muitas das vezes a gente não está disposto a caminhar, né? Quando Jesus disse, se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000, né? Então a gente sabe que nem sempre a gente está disposto para caminhar, às vezes nem os 1000, né? Quanto mais os 2000 que Jesus nos propõe. Mas esse é o desafio que a gente tem, na verdade. Esse é o desafio, esse é o problema que a gente vive, né, na nossa caminhada, compreendendo que de fato é o desafio, a vida ela é feita de desafios e a gente precisa buscar essa condição de superação. O amor como sendo colocado como objetivo maior, né, para que a gente possa ir vivendo esse amor a partir da nossa própria condição, né, na oportunidade que a gente tem de servir, de ser útil, exercitando de fato a nossa limitação, né, exercitando a nossa capacidade de ir além daquilo que a gente é hoje. E aí a gente vê ainda também a questão da instrução. E esse é um ponto que de fato é muito importante para a gente. Quando a gente se coloca na condição de estudar a doutrina espírita, e aí a gente fala, porque para estudar na verdade a gente precisa primeiro ler, né? E aí a gente já começa a refletir assim, quantos livros a gente consegue ler por semana? Quantos livros, né? A Rosângela está informando aqui que está acessando, está ouvindo, e Deise não está conseguindo acessar, né? Se o pessoal aqui da técnica puder dar um apoio para Deise também, passar aqui para ela. Isabelle é quem está hoje aqui com o Vinícius, eles estão... e ela está falando aqui em meu nome, na verdade. Então eu estou exercitando a bicorporeidade neste momento. Vocês fiquem tranquilos aí, porque assim... Não é feito físico não, tá? A Isabelle está aqui, mas ela está acessando pelo meu canal. Olá Margarete, boa noite, seja bem-vinda. A gente está aqui trabalhando, interagindo no canal 5, né? Hoje Evangelho Online com o tema O Advento do Espírito de Verdade. E a gente está conversando agora sobre um tema importante, né? Amai-vos e instruí-vos. E aí eu coloco para vocês assim, como é que é a questão da leitura, né? Como é que a gente está conseguindo trabalhar a leitura espírita no nosso dia a dia? É fácil? É difícil? Quantos livros a gente consegue realizar aí de leitura por ano? E a gente fala em leitura, né? Mas aí assim, eu coloco para a Anabelle, né? A leitura, ela é diferente do estudo? Eu também, eu achava que era a mesma coisa antes, né? Mas aí eu pensei um pouquinho e vi que é realmente muito diferente. Acho que ler você só lê mesmo, não se aprofundar nos estudos, né? Mas a gente pode perceber que aqui no próprio Evangelho também, eles fazem várias citações de livros da Bíblia, citam também outras mensagens. Então, se você realmente quer estudar, pega a Bíblia, olha os versículos que eles estão falando, se fizer... não só com o Evangelho, né, mas também com outros livros como Paulo Estevão, como outros livros espíritas também que fazem citações a outros livros, dá uma olhada neles para realmente se informar. E também uma coisa que me ajuda muito quando eu estou estudando alguma coisa é sobre as partes que eu acho mais importante, para depois refletir, fazer alguma anotação no próprio livro também. A gente tem assim uma dificuldade, né, com relação à leitura, e essa é uma reflexão que eu sempre gosto de fazer. A gente não tem garantia de que a gente vai conseguir reencarnar no Brasil, né? É verdade. E se a gente não reencarnar no Brasil, como é que a gente vai fazer? Nós temos hoje um tesouro imenso à nossa disposição, são muitas obras mesmo. Só de Francisco Cândido Xavier são mais de 400 títulos disponíveis para que a gente consiga acessar para fazer as nossas leituras e reflexões. Mas eu gosto sempre de trazer aquela parábola dos talentos, né? Quando a gente tem aí o talento que a gente não usa. E quando a gente não usa o talento que a gente tem é tirado e é dado para outra pessoa, né? Então, assim, se a gente não usar esse talento que a gente tem hoje, a gente não tem garantia de que a gente vai reencarnar no Brasil. E se a gente não reencarna no Brasil, a gente pode ir para um país que não tem a doutrina espírita implantada. E quando a gente conversa com as pessoas que estão em outros países, especialmente na Europa, em alguns países que sequer têm acesso à literatura espírita, na língua pátria, né, daquele país, aí é que a gente percebe que às vezes a gente de fato abre mão, né, deixa, relega na verdade a segundo plano.
E esse é um compromisso que é muito importante que a gente reflita em torno dele. O amai-vos e instruí-vos, de fato, é uma oportunidade que a gente tem para buscar o crescimento espiritual. E esse crescimento ele só vai acontecer a partir do momento em que a gente disponibilizar um tempo da nossa agenda em nosso próprio benefício. Eu preciso encontrar esse tempo, eu preciso buscar esse tempo na minha vida para que eu consiga exercitar essa aquisição de conhecimento. É muito difícil que a gente consiga crescer sem conteúdo novo, né? E aí a gente lembra, quando a gente fala de conhecimentos, num dia tão como hoje, assim, um dia tão especial, na verdade, o 18 de abril, né, o dia que o Livro dos Espíritos ele surge em sua primeira edição para o mundo, em 1857, ele vem trazer um marco inicial para uma nova era, literalmente. E essa nova era começa a partir do momento em que a doutrina espírita ela traz o conhecimento para as pessoas. E aí é de extrema importância a gente conseguir compreender isso. Estudar a base da doutrina, que é a codificação, participar das atividades, né, para aqueles que têm a possibilidade, que têm interesse também, participar das atividades de uma casa espírita, participar de um grupo de estudos. Né? Posso colocar para vocês aqui, tenho participado de um grupo de estudo das obras de Joana de Ângeles e tem sido assim um momento muito, muito rico, de fato, em que a gente tem tido a oportunidade de aprender muito, estudando e debatendo, porque num grupo de estudos a gente vai ter a riqueza da opinião de cada um. E é muito legal que a gente possa ter acesso. E a opinião também vem junto, e aí vai acrescentando mais ao nosso conhecimento, né? Porque também nos estudos que eu frequentava, eu falava alguma coisa e aí outra pessoa ia, complementava e adicionava mais detalhes, coisas que a gente não sabia. E a gente acaba crescendo, né? O nosso conhecimento, para poder ter mais domínio sobre o tema. É verdade. A Rosângela Rocha, ela pergunta, né? Existe algum grupo de estudos online? Existe sim, Rosângela. Inclusive na Rede Amigo Espírita, o José Aparecido conversou comigo recentemente e ele disse que está até um canal novo, né, que abriu agora há pouco. Eu não sei te falar ainda com relação a detalhes, porque eu conversei com ele hoje sobre isso pela internet. Mas é muito provável que esse serviço, na verdade, ele já está funcionando, utilizando o canal do Google. Né? Eu não sei te falar ainda assim detalhadamente, mas você já pode encontrar inclusive também no Pautalk, que é um programa, um ambiente, na verdade, onde as pessoas estudam a doutrina espírita. Né? Não sei qual a cidade que você mora, mas seria interessante também você procurar alguma instituição espírita, caso exista na sua cidade, para você ver um grupo de estudos também, porque aí você complementa, na verdade, essas atividades. Né? A atividade online ela é naturalmente importante demais, e também você pode conciliar isso com a frequência, a própria casa espírita, que também pode te permitir aí outras oportunidades de crescimento, né? Florianópolis. Então, com certeza você tem aí alguns locais em que você possa acessar no teu ambiente aí da cidade, que uma cidade, né, grande, a própria federação aí do estado de Santa Catarina, e também alguns grupos de estudo, porque o grupo de estudo, na verdade, ele vai muito em cima da afinidade, né, que a gente tem com as pessoas. Então, a própria frequência, né, como ela vai te permitir se vincular a uma casa espírita, e aí se você já não frequentar, mas é muito importante, né, a frequência nossa a um grupo de estudos, porque às vezes a gente entra numa fase da vida em que a gente vai para a casa espírita pela necessidade. Né? Eu vou pegar um pouco aqui daquele relato que o Eduardo fez. A gente vai para a casa espírita pela necessidade, e aí a gente começa a melhorar, porque é natural, a gente vai começando a ver um outro ambiente, a gente vai mudando os nossos pensamentos, as nossas ideias, e dali a pouco a gente está bem, né? Eu estou bem, estou tranquilo, estou em paz, e aí eu começo a me afastar novamente da casa espírita. E aí o que acontece? Depois que a gente se afasta da casa espírita, a gente começa a voltar a todos os sintomas anteriores. Essa não é uma situação que a gente poderia dizer assim, é porque a gente se afastou exclusivamente, né? A Rosângela colocou aqui que é o caso dela, a Sheila também, acho que é da maioria. O que acontece com a gente? É importante que a gente entenda que não é por uma questão meramente religiosa, é por uma questão de vínculo espiritual. É a identificação, é o pensamento. Eu começo a frequentar um ambiente diferente,
e a partir daí eu começo a ter uma condição melhor. Por quê? Porque eu vou ter uma assistência diferenciada e também porque eu vou estar envolvido em energias que são benéficas. Como é que eu posso complementar essa atividade? A partir do momento em que eu chego em casa, eu começo a rever também os meus hábitos, porque aonde eu estiver, em qualquer local, eu vou estar de fato presente, sendo quem eu sou. Então, é natural que a gente use máscaras às vezes na sociedade, né? A gente vai sair de casa, a gente às vezes coloca uma máscara social para a gente parecer o que a gente não é. O ideal é que a gente consiga de fato buscar uma aproximação maior com a nossa realidade, com a nossa verdadeira essência. E isso vai passar por onde? Por uma busca. Essa busca ela vai acontecer pela casa espírita, ela vai acontecer a partir da minha disponibilidade de mudar os hábitos que eu tenho, a partir da leitura. E a gente fala assim, a leitura é a base para a reflexão, né? A leitura é a base para a instrução. Então, ler é muito importante, mas é muito importante também ir além da leitura. Buscar essa reflexão no estudo, porque quando eu leio e eu posso ler, fazendo toda a leitura, terminei de ler a obra. Às vezes, alguns trechos que chamam a atenção da gente, a gente precisa dar uma parada naqueles textos para a gente poder refletir e meditar. Então aí a gente começa a ter um caráter de estudo, mesmo que seja individual. E o grupo de estudos, como a gente falou agora há pouco, ele é muito importante por quê? Porque é no grupo de estudo, seja online ou presencial, que eu vou poder interagir com as pessoas, que eu vou poder crescer de fato, porque cada um fala de si, cada um coloca as suas impressões dentro do estudo. E esse alerta que o Espírito de Verdade faz, né, amai-vos e instruí-vos, na verdade, é para que a gente possa estabelecer um processo contínuo de crescimento. E é esse processo contínuo de crescimento que vai permitir que, de fato, a gente não retorne ao patamar que a gente estava antes. É sair daquela condição, daquele ciclo, né, vamos chamar assim, de um ciclo vicioso que a gente fica nele, de buscar melhora. Quando a gente melhora, a gente tem os primeiros sintomas da melhora, a gente volta à condição anterior porque a gente se afasta. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. A Sheila diz aqui, sim, só é complicado quando mudamos os hábitos e alguns familiares te olham como a chata. É verdade, Sheila. Só que isso acontece porque quando a gente muda de hábitos, a gente passa a não compactuar com certas coisas. Então, as pessoas que estão ali ao nosso lado percebem essa mudança. E é bom que elas percebam realmente, porque mostra que a gente está buscando ser alguém melhor, né? Uhum. Quer falar alguma coisa? Que assim, na minha escola, eu estudo em colégio católico, e eu, juntamente com o meu irmão, a gente participa da partilha da palavra, né? Todos os dias de manhã. E aí, ao final da aula, a gente vai nas salas, anunciando o evangelho, comentando. E a gente já foi alvo de muita brincadeirinha chata, né? De ficar, olha, o santinho, chamando de careta também, porque você só quer fazer as coisas certas. Mas eu acho que assim, se eu quero melhorar, eu tenho que primeiro parar de querer ficar agradando todo mundo, né? Porque, como meu pai também me diz, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Como é que você vai querer agradar todo mundo? Então, eu tô com minha consciência limpa porque eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Mas também não vou ficar me vangloriando por isso, né? Mas eu não me importo mais com essas brincadeirinhas chatas, nem dou muito cabimento. Mas no final das contas sempre dá tudo muito certo e sempre vou continuar com esse trabalho, também com meu irmão. Esse trabalho, assim, a mudança, na verdade, ela termina trazendo uma situação que a gente sabe, né? É difícil, porque a gente termina se afastando naturalmente de algumas pessoas e outras pessoas se afastam da gente porque dizem que a gente mudou. Acho que é isso que a Sheila está querendo colocar, né? Que a gente mudou, que a gente não se interessa mais pelas coisas que a gente se interessava antes. Só que a gente tem sempre que pensar assim, isso é conveniente para mim? Né? Às vezes a gente tem alguns hábitos que não são legais e a gente começa a mudar. Para a gente, quando a gente descobre o Espiritismo nesse primeiro contato, algumas mudanças elas são até relativamente simples. Né? É como, por exemplo, vou falar aqui para algumas pessoas, né? Deixar de chamar palavrão, deixar de beber, deixar de fumar. Para algumas pessoas isso é uma coisa simples porque não é muito do dia a dia delas. Mas para outras pessoas, mesmo esses hábitos, né? A gente sabe que para algumas pessoas que têm problemas, por exemplo, com a bebida, ou com o cigarro, ou com os vícios morais, a questão da sexualidade, por exemplo, a gente sabe que
não é fácil. Cada um que traz aí o seu espinho na carne, né, como dizia Paulo, e que cada um é que sabe aonde é de fato que vai precisar ter uma maior atenção, né? Eu quero agradecer também aqui a Maria Helena. Ela traz uma informação muito importante, né? Na terça e na quinta-feira, às 8 horas da noite, com Carlos Alberto, na sala de conferência Rede Amigo Espírita. Então, é um estudo interativo que acontece, e aí vai para, deixa eu ver aqui, acho que é para Rosângela, né? Ela que tinha solicitado aqui essa informação. Então, Rosângela, terça e quinta, às 8 da noite, com Carlos Alberto, na sala de conferência da Rede Amigo Espírita. Eu vou pedir aqui a Maria Helena, se ela puder também, para informar mais detalhadamente, né, essa informação. E aqui ainda tem a participação também aqui da Marinalva, quando ela diz não só os familiares, mas os amigos também, quando mudamos nossos hábitos. Esse é um outro ponto assim fundamental, né? A gente percebe que quando a gente muda de hábitos, alguns amigos terminam se afastando da gente. E às vezes acontece, né, da gente não poder ter mais essa possibilidade de aproximação, porque a gente de fato começa a buscar uma nova vida, né? Há uma frase de Emmanuel que assim, a gente reflete muito em cima dela, que a caminhada para o Cristo, ela normalmente acontece de forma isolada. Nós caminhamos para Jesus isoladamente, mesmo que a gente esteja com um grupo de pessoas à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, mas é uma caminhada isolada, em que a gente vai nesse processo de crescimento espiritual, avançando a cada dia, procurando se conhecer melhor, procurando ir além do que a gente já é hoje, né? E refletindo muito sobre a nossa própria condição espiritual. Para a gente poder encerrar, né, o nosso evangelho de hoje, a gente fecha aqui, né, trabalhando aqui esse último parágrafo da mensagem, e aí a gente busca, né, fazendo essa visão aqui que o Espírito de Verdade traz para a gente, quando ele trabalha ainda na visão do amor, né? Nós falamos bastante sobre a instrução, a necessidade de instrução, e a gente vê que pela participação aqui das pessoas, a gente sabe que é uma necessidade realmente muito grande. Todos nós, acredito que temos essa reflexão que a gente precisa estudar mais, né? A gente precisa ler mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ter mais, adquirir mais conhecimentos com relação à doutrina espírita. Mas é muito importante que a gente lembre que o fim maior de tudo isso é o amor. Esse amor que a gente vai conjugando todos os dias, esse verbo amar nas nossas vidas, dentro das nossas possibilidades, né? Dentro das nossas limitações, compreendendo que Deus, acima de tudo, é amor. Mas é nesse exercício, né, na doação, nessa interação que nós precisamos ter uns com os outros, que a gente vai conseguindo, de fato, crescer. Então o amor é doação, o amor é serventia, e a gente fecha, na verdade, esse momento fazendo aquela reflexão quando Jesus chega diante dos apóstolos e eles estavam discutindo quem seria o maior, né? E aí a gente vê qual foi a resposta que Jesus deu aos apóstolos, né? Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. Seja aquele que mais serve. Então fica como um sinal para todos nós, né? Naqueles momentos em que a gente vê assim a preguiça vindo bater na porta da gente, né? Para a gente não ajudar, para a gente não fazer a nossa parte, para a gente querer só receber, porque dentro de casa, de fato, é o lugar em que a gente acha as maiores oportunidades de crescimento, né? Na relação com os familiares, a gente está no lugar que a gente precisa estar. Nós estamos ao lado das pessoas que a gente precisa estar para a gente poder crescer espiritualmente. E Deus, em sua infinita sabedoria, nos coloca ao lado dessas pessoas porque, de fato, nós temos necessidades em comum. E a gente precisa aprender a amar a todas as pessoas da nossa família consanguínea, porque esse é um exercício que nos habilita para, no futuro, podermos ter essa condição de amor pela família universal. Então a família que constitui para a gente hoje esse grupo mais próximo é um ensaio, né, em condições assim menores para voos maiores que a gente vai poder dar numa outra existência em que a gente vai poder de fato amar numa condição, poderíamos dizer, incondicional, né? E essa condição incondicional aí, na verdade, a gente se refere já
a uma condição já bem mais avançada do que a que a gente conseguiu até o momento. A gente vai fechando aqui, pessoal, a nossa edição do Evangelho Online de hoje, né? Convidamos vocês para domingo assistirem a transmissão do programa Ponto a Ponto, que vai passar domingo com o grupo Escolhas de Luz aqui de João Pessoa. É um bate-papo assim muito legal sobre arte, com muitas músicas, inclusive, músicas assim de muito bom gosto. E vocês estão convidados para assistir conosco a partir das 4 horas da tarde aqui no mesmo canal 5. E a gente também lembra que amanhã à noite, diretamente de Sousa, aqui no estado da Paraíba, nós teremos a transmissão da palestra Morrer e Depois com Frederico Menezes, e no domingo pela manhã um seminário dando sequência nesse mesmo trabalho. Então canal 5 amanhã, 8 horas da noite, e no domingo às 9 horas da manhã, palestra e seminário com Frederico Menezes com o tema Morrer e Depois. Deixamos aqui abraços, né, para todo mundo que acompanhou aqui com a gente. A Sheila agradece, a gente é que agradece, Sheila, a participação e a interação de vocês. Então obrigado a você, obrigado a Maria Helena. Ela faz também aqui um último alerta, né? É importante que a pessoa peça para ser aceita. Então, Rosângela, você precisa solicitar a tua participação aí no grupo aí da Rede Amigo Espírita, para que você possa acessar um ambiente de estudos. Então, um abraço aqui bem grandes para Vanessa Albuquerque, nossa companheira aqui de João Pessoa, né? Marinalva Santana, Maria Helena, Sheila Moss, para o Eduardo também, Rosângela Rocha, Gleise Lionda, que esteve aqui no chat também. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maria Helena. Maria Helena, Deise Sorriso também, que disse que estava acompanhando aí pelo rádio. Então, pessoal, obrigado a vocês pela participação, obrigado pela companhia. Que Deus abençoe a todos vocês, que a gente aproveite esse momento aí da Páscoa, né, para a gente refletir em torno dessa doação maior que Jesus realizou aí em nosso benefício, de vir à Terra, trazer sua mensagem de amor, de paz, deixar fincada a sua presença de uma forma tão intensa que foi capaz de dividir a história da humanidade. Então, a Jesus o nosso agradecimento em todas as condições. E agora a gente pede a Anabelle para fazer a nossa prece de encerramento do nosso Evangelho Online de hoje. Então vamos todos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar presente em um Evangelho Online, para que possamos refletir sobre os nossos erros, para que possamos aprender com eles e, como dizia a oração de Francisco de Assis, para que possamos ser instrumento da paz e que sempre possamos evoluir, não só pensando em nós mesmos, mas mutuamente, junto com o nosso próximo, com os nossos irmãos. E obrigada, Senhor, por mais uma semana e para que possamos também lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa, que não é só ganhar presentes, nem ovos de Páscoa, e também lembrar sobre toda a jornada de Jesus aqui na Terra, sobre tudo que Ele passou para nos ensinar o que é o amor, para nos ensinar o que é o perdão, e para que possamos tentar, pelo menos, fazer tudo o que Ele nos pediu. Que o Senhor possa iluminar os lares de todas as pessoas que estão assistindo agora o nosso Evangelho. E obrigada, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, obrigado de verdade pela companhia, obrigado pela participação de vocês. Nosso trabalho ele só tem sentido, na verdade, se vocês estiverem aí, e a gente fica muito feliz, né, por vocês terem participado mais uma vez aqui conosco. Até a próxima sexta-feira, com mais uma edição do Evangelho Online. Um excelente final de semana, um excelente início de semana na próxima semana, né? Que a gente aproveite esse final de semana e o feriado para ler, como a gente diz aqui na Paraíba, para a gente ler bem muito, né? E se esclarecer aí, poder crescer espiritualmente. Saúde, paz e muita felicidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.